Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, obrigado por este momento, por esta oportunidade. Te peço a tua ajuda, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, que possamos iniciar esta leitura 27 de 100 para a glória de Deus. Nos ajuda a iniciar, a concluir a leitura deste dia, para a tua glória, neste propósito de lermos a Bíblia em 100 dias. Eu te peço em nome de Jesus. Perdoa as nossas falhas, nossos erros, em nome do Senhor Jesus, nos capacita, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, te peço que não deixe que nada venha roubar a nossa concentração, em nome de Jesus. Amém? Lendo a Bíblia em 100 dias, para a glória de Deus. Vem comigo na palavra. Nós vamos ler 1 Samuel, do 4, primeiro livro de Samuel, do 5 ao 12, o Evangelho de João, segundo escreveu João, do 1 ao 12. Iniciemos a nossa leitura para a glória de Deus. Amém? Primeiro livro de Samuel, do 5 ao 12. Glória a Deus. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das mãos cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na arca de Dagom, pisam o limiar de Dagom em Asdod, até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou, e os feriu com hemorroidas, a Asdod e os seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós, e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus, e disseram: que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel dará volta a Gade. Assim, a rodearam com a arca do Deus de Israel. E sucedeu que, desde que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, com muito grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes secretas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu-se, porém, que, vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem? A nós e ao nosso povo? E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus. E disseram: enviai a arca do Deus de Israel, e tome para o seu lugar, para que não matem nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravava ali. E os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas, que o clamor da cidade subiu até aos céus. Os filisteus enviam a arca para fora da sua terra. Primeiro livro de Samuel, capítulo 6. E havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores
dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta lhe enviareis uma oferta para expiação da culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber porque a sua mão se não tira de vós. Então disseram: qual é a expiação da culpa lhe havemos de oferecer? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, uma imagem das vossas hemorroidas e as imagens dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima do vosso Deus, e de cima da vossa terra. Porque, pois, endurecereis o coração como os egípcios e Faraó endureceram o coração, porventura, depois de o haverem tratado tão mal, não deixaram ir, e eles não se foram. Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo. Fazei um carro novo, e tomai 2 vacas que criem, sobre as quais não tenham subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e levai os seus bezerros de após elas para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e metei-a num cofre, ao seu lado, as figuras de ouro que haveis de oferecer em expiação da culpa. E assim enviareis para que se vá. Vede então, se subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não nos tocou a mão, e que isso nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criavam, e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre, com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam direitamente pelo caminho de Bet-Semes, e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem, nem para a direita, nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até o termo de Bet-Semes. A arca chega em Bet-Semes. E andavam os de Bet-Semes, fazendo a cega do trigo no vale. E levantando os olhos, viram a arca e vendo-a chegar. O carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali. E ali estava uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor, em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estavam junto a ela, e em que estavam as obras de ouro, e puseram-na sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocausto e sacrificaram sacrifício ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os cinco príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Essas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa, por Asdod, uma por Gaza, outra por Aquelon, outra por Gade, outra por Ecrom, outro, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes, até as aldeias e até Abel, a grande pedra, sobre a qual puseram a arca do Senhor, que ainda está até ao dia de hoje, no campo de Josué, o Bet-Semita. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor,
até ferir todo o povo, 50.000 e 70 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus santo? E a quem subirá deste? Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe Mateus, irmãos, Deus abençoe Mateus, a minha digníssima esposa também, está na live nos acompanhando nesta leitura, lendo a Bíblia em 100 dias. Deus abençoe, em nome de Jesus. Abraço, Mateus. Continuamos a nossa leitura. Entristeceu porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens da Bet-Semes: quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus santo? E a quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei-a subir para vós. Então vieram os homens de Kiriat-Jearim e a levaram à arca do Senhor, e a trouxeram à casa de Abinadab. E trouxeram a arca na casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat-Jearim. Tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos. Então a arca ficou 20 anos na casa de... E trouxeram a casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor, Abinadab. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat-Jearim. E tantos dias passaram, que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Samuel exorta ao arrependimento. Primeiro livro de Samuel 7:5. Disse mais Samuel: congregai todos o Israel em Mispa, e orai por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Os filisteus são vencidos. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro, que ainda mamava, e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-Car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o nome de Ebenezer, que significa
pedra de ajuda, né? Ebenezer. E disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Que lindo isso, né? Eu vou repetir. Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gade, e até aos seus termos. Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. E ia de ano em ano e rodeava a Betel e Gilgal e a Mispa, e julgava a Israel em todos aqueles lugares. Porém voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram: eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo, em tudo quanto te disser, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Conforme todas as obras que fiz desde o dia em que eu tirei do Egito, até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediu um rei, e disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura, lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Nós estamos num projeto, abri um parênteses aqui, projeto lindo, projeto Lendo a Bíblia em 100 dias. Nós estamos no dia 27 do 100. Amém? Glória a Deus. É claro, tudo pela graça, com a graça de Deus. Primeiro livro de Samuel 8,13. E tomarás vossas filhas para perfumistas e cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor da vossa terra e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados, e as vossas sementes e as vossas vizinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas, os vossos melhores, jovem e os vossos jumentos, tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia,
Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações. Queriam ser igual às outras nações, ó. E o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz, constitui-me rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada um à sua cidade. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9. Saul busca jumentas extraviadas e vai ter com Samuel. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. E esse tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai buscar as jumentas. Passou pela montanha de Efraim, dali passou a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tampouco estava ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com que ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas, e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, o homem honrado, e tudo quanto diz sucede, assim infalivelmente. Vamos nós agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos? Então aquele homem, porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus que temos. E o moço tornou a responder a Saul, e disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: bem, dizes, vem, pois vamos. E foram-se à cidade, onde estava o homem de Deus, que era Samuel. E subindo eles pela subida da cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água, e disseram-lhe: está cá o vidente? E elas lhe responderam e disseram: sim, eis aqui o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio a cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o acharei, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício. E depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje os acharei. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhes saiu ao encontro, para subir ao alto. Porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse dizendo: amanhã, a esta hora, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou. Amém.
E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis aqui o homem de quem já te tenho dito, este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente, sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam, e para que é todo o desejo de Israel. Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel tomou a Saul e ao seu moço e os levou à câmara, e deu-lhe lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: Dá cá a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. E levantou, pois, o cozinheiro a espádua com o que havia nela, e pô-la diante de Saul. E disse Samuel: Eis que isto é o sobejo, põe-no diante de ti, e come, porque se guardou para ti, para esta ocasião. Dizendo: Eu tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade, e falou com Saul sobre o eirado. E levantaram-se de madrugada, e sucedeu que, quase ao subir da alva, chamou Samuel Saul ao eirado, dizendo: Levanta-te e despedir-te. E levantou-se Saul, e saíram para fora, ambos, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul, disse ao moço: Que passe adiante de nós. E passou. Porém tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Samuel unge Saul como rei de Israel, né? O primeiro rei de Israel, né? Abriu um parênteses aqui, o período da monarquia, né? Quer dizer, aqui nós podemos ver o período da transição do período judiciário, né? Dos juízes para a monarquia. Amém? Antes era a teocracia, era Deus ali que reinava ali sobre o povo, teocracia. Mas agora nós podemos ver a monarquia, que era monarquia, eram os reis ali que reinavam. Né? Era o período dos reis que governavam ali perante o povo de Israel. Então, o primeiro rei, né, na monarquia da história de Israel é Saul. Amém? Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fosse buscar. Eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante, chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Te perguntarão: como estás? E te darão 2 pães que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrará um rancho de profetas, ou escola de profetas, né? Encontrará um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizará com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que quando estes sinais te vierem,
Faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de 1000 a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperará, até que eu venha a ti e te declare o que há de fazer. 7 dias esperará. Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, com todos os que dantes o conheciam, viram que eis que o qual, e aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizava. Então disse o povo, cada qual ao seu companheiro: que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então o homem dali respondeu e disse: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio: está também Saul entre os profetas? E acabando de profetizar, veio ao alto. E disse-lhe o tio de Saul a ele, ao seu moço: aonde fostes? E disse ele: a buscar as jumentas. E vendo que não aparecia, viemos a Samuel. Então disse o tio de Saul: declara-me, peço-te, que é o que vos disse Samuel. E disse Saul a seu tio: declarou-nos, na verdade, que as jumentas se acharam. Porém o negócio do reino de que Samuel falara, lhe não declarou. O povo escolhe Saul para o seu rei. O primeiro rei de Israel foi Saul. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa. E disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor, Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos da mão dos egípcios, e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. E lhe tendes dito: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tornou-se a família de Matri. Dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondera entre a bagagem. Ó, Saul se escondeu ali no meio da bagagem. E correram e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes já que a quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: viva o rei Saul. E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu num livro, e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para a sua casa. E foi também Saul para a sua casa, a Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo. Olha que interessante esse versículo. Bom, mas os filhos de Belial disseram, homens malvados, né, homens ímpios: é este o que nos há de livrar? E o desprezaram,
e não lhe trouxeram presente. Porém ele, Saul, se fez como surdo. Eu quero abrir um parênteses. Às vezes nós temos que fazer de surdo, porque tem palavras que querem nos desanimar, colocar para baixo. São palavras de descrédito. Então aqueles homens, porém, desprezaram Saul, mas Saul não lhe deu ouvidos. Amém? Fica aí um conselho bíblico. Às vezes nós temos que se fazer de surdo e continuar no propósito e no objetivo. Às vezes, para nós alcançarmos o objetivo, nós precisamos se fazer de surdo. Amém? Fecha parênteses. Porém, ele se fez como surdo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 11. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes e Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco, e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhe disse: com essa condição farei aliança convosco, que todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Então os anciões de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel. E não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram essas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois, e disse Saul: quem tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. E tomou um par de bois, e cortou-os em pedaços, e enviou a todos os termos de Israel, pela mão dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem, e contou em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que vieram: assim direi aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros, e anunciando aos homens de Jabes, se alegraram. E os homens de Jabes disseram: amanhã sairemos a vós. Então nós nos fareis conforme tudo o que parece bem aos vossos olhos. E sucedeu que, ao outro dia, Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã, e feriram a mão, até que o dia aqueceu. E sucedeu que o restante se espalharam, que não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai cá aqueles homens, e os mataremos. Porém Saul disse: hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. E disse Samuel ao povo: vinde, vamos-nos a Gilgal, e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, e levantaram ali rei a Saul perante o Senhor em Gilgal, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 12. Agora, 12. Então disse Samuel a todo o Israel: eis que ouve a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós, e já envelheci, e encaneci. Eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor, e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem tenho oprimido, de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos, e vou-lo restituirei. Então disseram: em nada nos defraudastes, nem nos oprimistes, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém.
E ele lhe disse: o Senhor seja testemunha contra vós e o seu ungido. Seja hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo: seja testemunha. Então disse Samuel ao povo: o Senhor é o que escolheu a Moisés e Arão, e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e contenderei convosco perante o Senhor, sobre todas as justiças do Senhor, que fez a vós e vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor. O Senhor enviou a Moisés e Arão, que tiraram os vossos pais do Egito, e o fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então os entregou na mão de Sísera, cabeça do exército de Azor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei dos Moabitas, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor, e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor, e servimos aos Balaíns, Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão de nossos inimigos, e te serviremos. O Senhor enviou a Jerubaal, e a Bedã, e a Jefité, e a Samuel, e livrou-vos da mão de vossos inimigos em redor, e habitaste seguros. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus, o vosso rei. Agora, pois, vedes aí o rei que elegestes e que pedistes. Eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes e derdes ouvido à sua voz, e não fordes rebeldes ao dito do Senhor, assim vós, como o rei, que reina sobre vós, seguirei o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvido à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui, e vedes esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega dos trigos. Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuvas. E saberei e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu, em grande maneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal de te pedirmos para nós um rei. Então, olha só, disse Samuel ao povo: não temais, vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desviarei de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração, e não vos desviei, pois seguirei as vaidades, que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Olha, né? O mistério da intercessão. Olha o que Samuel fala. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, e deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas nos fez. Porém, se perseverardes em fazer o mal, perecerei assim vós como vosso rei. Amém? Agora, João, do capítulo 1 ao capítulo 2. Evangelista, né? Discípulo amado que encostava a cabeça no peito de Jesus. Evangelho, nós já lemos Mateus, Marcos, Lucas, agora nós vamos para João, capítulo 1. Ontem terminamos Lucas, né? O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, e vamos entrar em João, o discípulo amado. Vem comigo na palavra. No princípio era o Verbo,
E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? E confessou e não negou, e confessou: Eu não sou o Cristo, o ungido, Messias. E perguntaram-lhe então: Quem és? Pois és tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. E disseram: Pois quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? E disse João Batista: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram os dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhe, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizo com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Os primeiros apóstolos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiram, disse: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre. Onde moras? E ele disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. E era André, irmão de Simão, Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo, que João o havia seguido. E este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas? Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Tu és Simão, filho de Jonas? Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte,
quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe: vem e vê. E Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse ele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? E Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, eu te vi assentado tu debaixo da figueira. E Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi debaixo da figueira? Crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe: na verdade, vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. João capítulo 2. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. Encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, e bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao poço e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, bem, então inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho? Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos, e os seus discípulos ficaram ali não muitos dias. Jesus purifica o templo. E estava a próxima Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas, e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. E responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostrará para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhe: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantará em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que eles dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de alguém que testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Graças a Deus, concluímos a nossa leitura 27 de 100. Para a glória de Deus. Amém? Interessante aqui, fazer uma recapitulação. Glória a Deus. Nós podemos ver que nós vemos Mateus, né? Mateus apresenta Jesus como rei, né? Mateus apresenta Jesus como rei, por isso que ele traz a genealogia ali de José, né? do pai de Jesus, ele traz a genealogia,
de Jesus, em Mateus, para mostrar para os judeus que ele é rei, que ele é o herdeiro do trono de Davi, né? Que Deus prometeu para Davi que o reino de Davi não terá fim, será eterno. Então, Mateus apresenta Jesus como rei. Ele é rei. Amém? Marcos apresenta Jesus como servo. Ele é servo. Ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e para dar a minha vida em resgate de muitos. Lucas já apresenta Jesus como o homem perfeito, como homem. Cristo é plenamente homem, plenamente Deus. E João já apresenta Jesus como verbo, como Deus, como filho de Deus. Ele é o verbo que estava no seio do Pai. Olha só, estava no seio do Pai. Mas Jesus deixou a sua glória, se fez carne e habitou entre nós. Mas é interessante esse processo. O Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que Maria, ela concebeu, né, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Olha só. Então Jesus ele pega a semente lá de Gênesis 3,15. Olha só, que nós podemos ver que, só para a gente entender, Deus ele formou a nação de Israel, foi formada através de um homem, Abraão. Abraão ele foi o fundador da nação judaica, né, dos judeus. Foi o fundador do povo judeu. Então nós podemos ver, Deus ele chama Abraão, de Abraão, nós podemos ver, Deus faz uma promessa para Abraão, né, que, na verdade, faz uma promessa que a sua descendência seria como as estrelas do céu, como a areia da praia. Deus cumpre essa promessa visitando Sara. Então, de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó. De Jacó tem 12 filhos. Né? Jacó tem 12 filhos. Desses 12 filhos, vieram as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel. E dessas 12 tribos de Israel, dessas 12 tribos de Israel, uma tribo era a tribo de Levi. Que a função da tribo de Levi era cuidar, né, das coisas, o ministério deles era cuidar das coisas do tabernáculo. Carregar os objetos do tabernáculo, ajudar os sacerdotes, porque eles não tiveram herança, mas Deus falou para Josué: fala para a tribo de Levi que eu sou a sua herança e eu sou a sua porção. Então, a tribo de Levi, que estava responsável por desmontar o tabernáculo, encarregar a arca. Mas da tribo de Judá, né, veio quem? Veio o Messias, veio Cristo, veio o ungido. Então, Abraão, Isaac, Jacó tem 12 filhos. Desses 12 filhos que vem as 12 tribos de Israel. E das 12 tribos de Israel, né, Azer, Zebulon, vem da tribo de Judá, vem o Messias. Vem o Messias. Então, Jesus ele nasce da tribo de Judá. Por isso que ele tem o direito ao trono de Davi. Porque Davi era da tribo de Judá. Amém? Então, Jesus ele vem da tribo de Judá. Então, o Espírito Santo gera Jesus no ventre de Maria. Olha que interessante. Ele é gerado dentro do ventre de Maria, o Espírito Santo. Então, por isso que Jesus ele é impecável. Ele foi concebido sem pecado, sem um ato de relação entre um homem e uma mulher, mas pelo Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe. Amanhã nós estaremos aqui, se Deus quiser, neste propósito. Amém? Lendo a Bíblia em 100 dias para a glória de Deus. Tudo é para Ele e por Ele. Amém? Então, nós estamos nesse propósito. Que Deus te abençoe e te guarde em